Tokamomori é um virgem, um perdedor solitário que é levado para outro mundo com seus colegas de classe. Ele ganha uma habilidade estranha de causar efeitos de status como paralisia e veneno em seus inimigos. Mas neste mundo, esses tipos de habilidades são vistas como inúteis porque quase nunca funcionam. Como resultado, Tuka é rotulado como um herói de classificação, e a classificação mais baixa do mundo, assim como todos vocês. Para piorar ainda mais, Vicious, uma loira muito atraente, a deusa que os convocou, anuncia quem será o último homem de pé na cama. Desculpem, pessoal, quero dizer, o herói mais fraco será eliminado para não atrasar os mais fortes, expulso e enviado para uma área mortal. Tuka logo se encontra em uma situação de vida ou morte quando é encurralado por um monstro que se parece com um minotauro. Em um último esforço para sobreviver, ele tenta usar seu suposto poder inútil apenas para descobrir que ele funciona quase perfeitamente todas as vezes, com a capacidade de desabilitar totalmente os monstros em seu caminho. Tuka decide enfrentar a deusa que o descartou e se vingar. A história começa com Tuka, que era uma criança problemática, constantemente apanhando do novo namorado da sua mãe após a morte de seu pai. Todo santo dia, esse pobre garoto levava pancadas, mal conseguindo comer o suficiente enquanto se encolhia no canto tentando se proteger. A mãe dele, desculpa pessoal, quero dizer essa vaca, fica colada na TV e aplaudida pelo novo namorado perdedor, completamente ignorando seus gritos e dor. Crescendo assim, Tuka se tornou uma criança solitária e fraca, sem confiança alguma. Tuka cresceu como uma criança fraca e solitária, com zero confiança. Uma manhã ele acorda de um pesadelo onde seu padrasto o espancava, apenas para ouvir o valentão da classe, Shougo, zombando de uma garota fofa chamada Ayaka. Shougo pega seu livro e começa a ditá-lo, zombando dela por ler romances de meninas. Sério, pessoal, esse idiota não entende que as garotas gostam de livros e não de assistir o dia todo o site Laranja Preto. A maioria dos populares apoia Shougo enquanto outros riem para evitar se tornarem seu próximo alvo. O professor é inútil, desmaiado e ignorando tudo, enquanto Shougo continua pressionando Ayaka pelo número dela e passou em casa mais tarde. Antes mesmo que Tuka perceba, ele se levanta, encara Shougo nos olhos e diz para ele cair fora e deixar Ayaka em paz. Shougo apenas ri, chamando-o de fraco e perdedor sem valor. Mas então, do nada, Kirihara, o cara mais popular da classe, intervém e diz a Shougo para devolver o livro. Shougo escuta por uma vez e devolve o livro para Ayaka, apenas para se virar e começar a intimidar outro garoto, Yasu. Tuka não consegue evitar se perguntar por que Kirihara defendeu Ayaka. Isso é totalmente fora do personagem dele, mas antes que Tuka possa pensar mais sobre isso, algo louco acontece. De repente, todos no ônibus são transportados para um mundo completamente diferente. Todos ficam parados, perplexos neste lugar estranho, totalmente confusos. Enquanto tentam entender o que acabou de acontecer, uma loira deslumbrantemente atraente aparece em uma ponte e se apresenta como a deusa Vicious. A deusa Vicious explica que sempre que um rei demônio surge e ameaça seu reino, eles convocam guerreiros de outros mundos para defender sua terra. Ela lhes conta como há 200 anos, um rei demônio quase destruiu todo o reino deles, mas um grupo de heróis o derrotou e exterminou seu exército. Agora que o rei demônio voltou dos mortos, eles foram trazidos para este mundo como os novos heróis encarregados de derrotá-lo. Os alunos estão completamente confusos, se perguntando se morreram ou se isto é apenas algum senhor. Pegadinha da fera. A professora deles manda eles calarem a boca e prestarem atenção no que a deusa está dizendo. Toka olha ao redor para os edifícios antigos, os soldados vestidos com armaduras e a deusa com seus olhos dourados. Ele até se belisca pensando que pode estar sonhando. Kirihara avança e pergunta o que acontecerá se eles não cooperarem. A deusa apenas sorri ironicamente e diz que não será capaz de enviá-los de volta para casa. Kirihara então pergunta se realmente há uma maneira de voltar, e Vicious explica que um ritual de invocação reversa pode enviá-los de volta, mas apenas se eles matarem o Rei Demônio e obtiverem algo chamado Elemento Águia, que só é dropado quando o Rei Demônio é derrotado. Shougo perde a paciência, gritando com ela por tê-los arrastado para este mundo sem o consentimento deles, e ele se recusa totalmente a ajudar. Mas então Vicious se ajoelha preparando para BJ para ele. Desculpa, pessoal, quero dizer, implorando para que salvem o reino dela da destruição. Ayaka se manifesta dizendo que eles são apenas humanos normais e não têm o poder de fazer nada. Vicious promete que todos eles têm habilidades ocultas das quais nem estão cientes ainda. Ainda assim, Shougo acha que tudo isso é uma piada. Para provar que é real, Vicious convoca um enorme cão-demônio e um prisioneiro de guerra. Ela libera o cão-demônio e ele despedaça o prisioneiro na frente de todos. Algumas das garotas ficam horrorizadas, caindo de joelhos. Vicious então lança um feitiço e incinera o cão-demônio, transformando-o em cinzas. Ela se vira para os alunos e diz que é hora de testar suas habilidades ocultas. Um por um, os alunos se aproximam desta bola de cristal brilhante, que acende em diferentes cores para revelar suas habilidades. Depois que as crianças menos populares passam, Shougo avança,
e assim que ele toca no cristal, ele começa a brilhar em um vermelho brilhante. A deusa sorri, anunciando que ele tem uma habilidade de nível A, fazendo Shugo se sentir muito bem. Em seguida, Kirihara avança, e assim que ele toca na bola, ela brilha em um dourado brilhante antes de explodir completamente. Então Ayaka se aproxima e resulta que ela é de nível S. Conforme mais estudantes passam, outra garota também acaba sendo de nível S, deixando o guarda chocado. Vicious explica que mesmo ter um herói de nível S já é considerado incrivelmente sortudo, mas ter 3, isso é quase inédito. Finalmente é a vez de Touka. Ele se aproxima do cristal, mas quando ele o toca, ele apenas emite um fraco brilho roxo. A deusa nem o reconhece, rapidamente chamando a próxima pessoa. Touka tenta perguntar sobre seu nível, mas ela o ignora completamente, então ele se afasta, percebendo que mesmo neste novo mundo, ele está preso sendo um personagem secundário. Então Yasu, o nerd da classe, se aproxima do cristal e ele revela que ele tem uma rara habilidade sombria semelhante a um lendário herói sombrio do passado que se tornou o mais forte de todos. Todos conferem suas estatísticas enquanto a deusa explica que cada um deles possui habilidades pessoais que variam de pessoa para pessoa. Então ela revela uma bomba. Eles precisam realizar um ritual crítico. Do nada, Vicious chama Touka pra frente e um guarda o empurra grosseiramente. Ela o manda para um poço escuro e declara que Touka é classe E, a mais baixa da classe. Ela explica que os da classe E sempre causaram problemas e geralmente são eliminados. Mas como há muitos heróis poderosos desta vez, ela está dando a ele uma chance de se salvar. A missão de Touka, ele está sendo enviado para algumas ruínas abandonadas, uma masmorra distante onde criminosos e monstros são despejados. Vicious diz a ele que se ele conseguir sobreviver lá embaixo, eles o deixarão viver. Caso contrário, bem, ele pode se despedir de sua vida. Touka tenta argumentar dizendo que pode melhorar, mas a deusa rapidamente o cala. Ela explica friamente que ele está na categoria de quadro de falhas, o que significa que suas estatísticas são tão baixas que não importa o quanto ele treine, ele não ficará melhor. Furioso, Touka informa a deusa que ele nunca pediu para ser arrastado para este mundo bagunçado e agora eles estão apenas o descartando como lixo. Mas antes que ele possa continuar, Kirihara o interrompe, dizendo-lhe para parar de desperdiçar o tempo de todos, já que as meninas já estão cansadas. O resto da classe fica do lado de Kirihara, deixando Touka arrasado. Enquanto Touka está sentado no chão, derrotado, Yasu se aproxima dele. Touka lembra de como ele ajudou Yasu quando ele era intimidado, mas Yasu o rejeita friamente, dizendo que como um E-Ranker, ele deveria mostrar mais respeito àqueles de classificação superior. Com isso, a última esperança de Touka desaparece. A deusa começa o ritual e joga para ele uma bolsa de couro como seu item especial, que acaba sendo completamente inútil. Ayaka tenta defender Touka, dizendo que tudo isso é injusto, mas Vicious está decidida a se livrar dele. Para calar Ayaka, ela a nocautear com uma magia. Frustrado além das palavras, Touka levanta a mão e lança um feitiço de paralisia na deusa, mas ela o bloqueia facilmente, zombando dele por tentar com seus fracos poderes de rank E, chamando-o de perdedor. Então Kirihara intervém, mostrando seu poder ao invocar uma bola de fogo maciça, agindo todo superior enquanto afirma que estava usando apenas uma pequena quantidade de mana. Todos começam a rir da enorme diferença de poder entre Touka e o resto da turma, deixando-o humilhado. Com a cabeça baixa, lágrimas escorrem pelo rosto de Touka enquanto ele se lembra de quantas vezes chorou quando era criança. Mas algo dentro dele muda. Sua alma diz para ele parar de fingir ser uma pessoa boa e liberar a verdadeira natureza do seu coração, o lado que ele tem segurado por tanto tempo. Touka finalmente deixa tudo para trás. Ele levanta a cabeça, os olhos ardendo de ódio, e diz diretamente à deusa que ela é uma prostituta. Então ele avisa que se ele sobreviver e conseguir sair, ela deve estar pronta para ser pega. A próxima coisa que Touka percebe é que ele foi teleportado para uma caverna totalmente escura. Ele tenta verificar seu status, mas está escuro demais para ver qualquer coisa. Desesperado por luz, ele joga um pouco de mana na bolsa de couro, e a gema dentro começa a brilhar como uma lanterna. Enquanto ele se move pela caverna, de repente percebe que estava andando sobre uma pilha de esqueletos. Assustado, ele se pergunta o que poderia ter matado todas essas pessoas. Assim que o medo se instala, um monstro avança sobre ele do nada, e ele mal consegue desviar. O pânico toma conta, e ele dispara, correndo como se sua vida dependesse disso com o monstro em seus calcanhares. Enquanto ele corre, Touka debate se deve ou não se virar e lutar, mas lá no fundo, ele sabe que a diferença de nível entre ele e o monstro é muito grande. Se ele parar, está acabado. O medo o domina, e as lágrimas começam a fluir. Então, do nada, ele tropeça em uma pedra, caindo de cara no chão. Quando olha para trás, vê o monstro se aproximando, e a frustração o invade. Toda a vida dele foi uma grande bagunça. Justo quando o monstro está prestes a acabar com ele, Touka faz um movimento desesperado e lança seu feitiço de paralisia. Para sua surpresa, ele realmente funciona, congelando o monstro no lugar. Ele se levanta rapidamente e corre, mas logo chega a um beco sem saída na caverna. Outro demônio, desta vez semelhante a um pássaro, aparece com intenção mortal, mas Touka não vai desistir. Ele levanta o braço e lança paralisia novamente, congelando o demônio pássaro.
ele percebe que não foi um acaso, seu feitiço é de verdade. O cansaço se aproxima enquanto ele verifica suas estatísticas e vê que sua mana está quase esgotada, mas ele ainda tem mais um movimento. Ele tenta lançar um feitiço de veneno no demônio, e com certeza funciona. O demônio fica preto e começa a sangrar. Tuca desaba no chão da caverna, confuso sobre o porquê de seus feitiços serem repentinamente tão eficazes contra esses demônios. Mas antes que ele possa relaxar, ele ouve algo atrás dele. Ele se vira e vê o demônio Minotauro se libertando do feitiço de paralisia, pronto para matar. Desta vez, em vez de correr como antes, a raiva de Tuca transborda. Toda a frustração de ser tratado como lixo por tanto tempo o atinge de uma vez. Mesmo estando completamente exausto, ele se levanta desafiadoramente, jurando que matará o demônio e sobreviverá não importa o que aconteça. Ele desafia o Minotauro para uma luta, incerto se sairá vivo. Ele pensa sobre sua mana natural, algo que não aparece em suas estatísticas, e se pergunta o que acontecerá quando isso também se esgotar. Ele está suando em bicas, sabendo que sua energia mágica não vai durar muito para escapar da caverna, mas ele para de pensar demais e lança outro feitiço de paralisia. Desta vez não funciona, e ele percebe que não pode lançar o mesmo feitiço repetidamente em um alvo. Sem outra escolha, ele muda de tática, lançando um feitiço de sono no monstro e envenenando-o para acabar com ele. Ele começa a perceber que deve haver limites para suas habilidades, como quantas vezes ele pode usá-las. Gastar sua mana natural o deixa ainda mais exausto. Assim que ele recupera o fôlego, avista uma onda de monstros correndo em sua direção. Suas chances de sobrevivência parecem sombrias, mas ele não desiste. Rindo diante do perigo, ele se prepara para lutar. Ele paralisa o máximo de monstros que consegue, levando seu corpo ao limite. Seu mana natural está quase completamente esgotado, e sua consciência começa a desaparecer, mas de alguma forma, ele se mantém enquanto mais monstros se aproximam. Tuca acha que este pode ser o fim para ele, mas ele continua usando seu feitiço de paralisia, recusando-se a desistir. Não importa quantas vezes ele o lança, o número de monstros só cresce. Ele usa a última gota de mana que lhe resta para lançar um último feitiço de paralisia, sem nada sobrando no tanque. Quando Tuca está prestes a perder toda a esperança, uma notificação aparece dizendo que ele subiu para o nível 258. Com energia renovada, ele rapidamente usa seu feitiço de paralisia para derrubar os monstros à sua frente. Então, percebe que o monstro que ele envenenou anteriormente morreu, dando-lhe um grande aumento de experiência. Animado com o aumento de nível, Tuca continua lutando, paralisando todos os monstros à vista. Enquanto ele usa o feitiço de paralisia repetidamente, percebe que a habilidade também subiu de nível. Isso o faz se perguntar se ele pode desbloquear novas habilidades ao melhorar suas técnicas, mas ele deixa esse pensamento de lado. No momento, a sobrevivência é a única coisa que importa. Ele descobre que agora pode atingir vários monstros de uma vez com paralisia, tornando-o ainda mais mortal. Tuca sorri para si mesmo, pensando que provavelmente a única imune à sua habilidade de paralisia é a deusa. Ele se sente confiante, sabendo que está arrasando na masmorra com uma taxa de sucesso impecável. No entanto, ele também percebe que sua habilidade tem um alcance limitado. Ele não consegue alcançar os monstros no fundo. Ele percebe que não pode lançar o mesmo feitiço no mesmo monstro repetidamente. Então ele muda de tática e envenena todos os monstros paralisados. A habilidade de veneno dele também sobe de nível, e agora ele vê os monstros apenas como pontos de experiência ambulantes. Quando ele verifica seus status, ele fica surpreso com o quanto eles se multiplicaram graças aos seus ganhos de nível. O mana dele está fora de série, e ele sabe que é sua tábua de salvação. Sem mana, sua habilidade única é inútil e ele está tão bom quanto morto. Aproveitando um momento para recuperar o fôlego, Tuca assiste enquanto os monstros envenenados começam a cair mortos um após o outro, subindo ainda mais de nível até atingir o nível 501. Com suas estatísticas atuais, Tuca começa a acreditar que pode realmente sobreviver e sair vivo desta masmorra. Ele tenta derrubar os monstros restantes ao fundo, mas eles fogem antes que ele possa alcançá-los. Depois, ele vasculha uma carcaça próxima, procurando por algo útil que possa ajudá-lo em sua jornada. Tuca percebe que precisará encontrar comida e água em breve se quiser sobreviver. Ele vai mais fundo na caverna em busca de algo, mas não encontra nada. É quando lhe ocorre. Os monstros que ele acabou de matar podem ser comestíveis, como vacas ou galinhas. Desesperado, ele volta para os corpos e tenta esfolá-los, mas a pele é muito dura. Em um último esforço, ele arranca um dos olhos e relutantemente dá uma mordida. O gosto é absolutamente nojento, e ele mal consegue suportar. Sentindo-se sem forças, Tuca começa a se perguntar se este é o fim para ele. Justamente quando tudo parece sem esperança, ele percebe que a pedra preciosa em sua bolsa de couro mudou para uma cor roxa estranha. Ele canaliza sua magia na bolsa, restaurando a gema ao seu estado normal. De repente, a bolsa parece mais pesada. Curioso, ele a abre e encontra uma garrafa de refrigerante de cola e um pacote de carne seca dentro. Alegre, ele rapidamente devora a comida, sentindo como se tivesse sido salvo da beira da fome. Embora aliviado, ele não tem certeza se a bolsa continuará produzindo comida, então ele passa os próximos dias racionando cuidadosamente o que tem, enquanto tenta encontrar uma saída do labirinto.
Alguns dias depois, vemos Tuca cercado por um monte de monstros que ele já paralisou e envenenou. Ele está apenas sentado ali, relaxando, esperando que eles morram. Assim que todos estão mortos, ele sobe de nível como louco, ganhando muitos pontos de experiência. Ele olha ao redor para a cena que criou, um massacre total. Isso o atinge fortemente, apenas o quão brutal e bagunçada a situação é, e por um momento, ele desaba chorando. Ele percebe as coisas sombrias e distorcidas que é capaz de fazer, e isso o abala profundamente. Tuca reflete sobre o tempo em que seus tios o acolheram e mostraram o que é bondade. Ele começa a se sentir culpado, pensando que os decepcionou porque ao matar esses monstros, não sente mais nada. Mas no fundo, ele sabe que precisa aceitar quem se tornou para sobreviver. Deixando esses sentimentos de lado, ele continua a explorar as ruínas. Ao canalizar sua magia em uma gema, uma porta se abre inesperadamente, revelando corpos de pessoas dentro. Tuca está surpreso. Ele não achava que mais ninguém poderia ter chegado tão longe nas ruínas. Procurando na área, ele encontra uma bolsa cheia de gemas e decide levá-la, pensando que pode ser útil quando chegar à superfície. Ele continua explorando as outras salas, mas se depara com uma que requer uma grande quantidade de mana para abrir. Dentro, ele encontra uma carta ao lado de um esqueleto. A carta é de um homem chamado Angun, que era conhecido como o Herói Sombrio. A carta revela que Vicious, a deusa que os convocou, foi quem enviou Angun às ruínas porque o via como uma ameaça. Touka lembra Vicious dizendo que Yasu teve a mesma reação ao cristal que o Herói Sombrio teve. A carta de Angun explica como Vicious o traiu, chamando-a de muito pior do que o Imperador Demônio. Tuca não consegue deixar de sentir raiva de Vicious por enganar a todos, fazendo-se passar por herói enquanto ela é a verdadeira vilã. Ele percebe que está se tornando igual a ela, buscando vingança em vez de tentar salvar o mundo. Ele procura na bolsa ao lado do esqueleto de Angun e encontra um livro sobre artes proibidas. Pensando que poderia ser valioso, Tuca o leva consigo. Ele também encontra um pergaminho escrito em uma língua desconhecida, mas supõe que é algum tipo de feitiço poderoso. Se ele conseguir decifrá-lo, imagina que pode se tornar sua arma secreta contra Vicious. Ao abrir o livro das artes proibidas, ele fica chocado ao encontrar um aviso sobre uma criatura chamada Devorador de Almas, que foi responsável por matar todos nas ruínas. Tuca encontra outra sala que requer uma gema para abrir, o que o faz se perguntar se leva à superfície. No entanto, ele imediatamente fica em alerta, pensando que se esta porta é a saída, o Devorador de Almas deve estar por perto. Observando a área, ele avista um rosto embutido na parede. Antes que ele possa usar sua habilidade de paralisia, um laser atira em sua mão, e ele percebe que o feixe é acionado sempre que tenta atacar. Ele percebe que o Devorador de Almas deve ser extremamente poderoso. Afinal, matou Angun, o herói mais forte. Mas Tuca sabe que precisa lutar porque a gema incrustada em seu rosto é a chave para abrir a porta. Ele pensa em como geralmente precisa gritar o nome da habilidade que quer usar, mas o Devorador de Almas não está dando tempo suficiente para ele reagir. Enquanto ele planeja, a parede atrás do Devorador de Almas de repente desmorona, e Tuca percebe que essa criatura deve ser o chefe final das ruínas, o último inimigo entre ele e a liberdade. O Devorador de Almas começa a vomitar, mas em vez de apenas bile, produz monstros com rostos humanos. Tuca fica horrorizado ao perceber que esses monstros mostram as expressões aterrorizadas das pessoas que o Devorador de Almas matou. Está claro que a criatura está se divertindo com as reações de Tuca, se alimentando de seu sofrimento. Tuca paralisa os monstros, mas no momento em que ele está prestes a usar sua habilidade de veneno, ele hesita. Ele não consegue se obrigar a usar um feitiço tão brutal em algo que parece tão humano. Sentindo sua hesitação, o Devorador de Almas invoca ainda mais monstros, deleitando-se em seu tumulto interior. Mas, em um momento súbito de clareza, Tuca paralisa o próprio Devorador de Almas. Ele percebe que a criatura estava mais feliz quando se banhava em excesso de confiança, o que a deixava vulnerável. Sua arrogância se torna sua queda quando Tuca finalmente consegue matar o Devorador de Almas. Após o Devorador de Almas ser derrotado, as almas de suas vítimas aparecem diante de Tuca, agradecendo-lhe por libertá-las do domínio dos monstros. Elas imploram para que ele as ajude a se vingar de Vicious, o verdadeiro mal por trás de seu sofrimento. Com o Devorador de Almas destruído, Tuca pega a gema de sua face e a insere na porta, finalmente escapando das ruínas. Enquanto isso, na superfície, Chugo está perseguindo um lobo, mas Takuto rapidamente o explode usando seu Dragonic Buster. Uma garota chamada Kobato tem dificuldades com a caça, enquanto outra garota, Asagi, prevê que a turma deles vai se desintegrar devido ao ego de todos. Para piorar, todos eles receberam classificações. Asagi nota pessoas formando grupos e sugere que Kobato se junte ao dela. Sabendo que Kobato é classificada como D, ela não poderá se juntar ao grupo de Takuto. Então Asagi aconselha a escolher suas alianças com cuidado, lembrando-a de que suas conquistas neste mundo podem mudar seu status em casa. Se Kobato não fizer a escolha certa, ela pode ter dificuldade em encontrar seu lugar. Antes que Kobato possa decidir, Asagi lembra que ela ainda não passou no teste de Vicious. Eles trazem um pequeno monstro acorrentado, e Asagi diz que ela deve matá-lo para passar.
Apesar de Kobato hesitar, percebendo que não tem escolha, ela apunhala o monstro com sua espada. Lágrimas escorrem pelo rosto dela, enquanto ela se lembra de Mamori salvando um gato de rua, sentindo-se sobrecarregada de culpa. Enquanto isso, Ayaka se encontra com Vicious, que age triste sobre a situação de Mamori, mas afirma que foi um ritual necessário. Ela explica que enquanto Ayaka estava inconsciente, o resto dos heróis foi testado para ver se poderiam matar um monstro, e aqueles que falharam foram desqualificados. Ayaka expressa seu desacordo com os métodos de Vicious, mas a deusa simplesmente ri, dizendo que como a deusa, ela tem que tolerar as opiniões de todos. No entanto, ela acredita firmemente que os fracos devem ser eliminados. Usando seu status de Rank S como alavanca, Ayaka se oferece para assumir a responsabilidade pelos alunos que falharam no teste, pedindo a Vicious para poupá-los. Intrigado com a proposta, Vicious concorda, permitindo que os alunos reprovados fiquem por enquanto. Touka finalmente chega à superfície e abre sua tela de status para verificar quais novas habilidades e opções ele desbloqueou. Ele está pensando em encontrar alguém forte para lutar como sua vanguarda. Enquanto ele avança, ele se depara com um grupo de slimes intimidando um menor. Touka fica impressionado ao ver o slime menor revidando, então ele decide ajudar. Ele usa suas habilidades de paralisia e veneno nos valentões, mas então percebe que pode desativar suas habilidades. Deixando os outros slimes irem, ele elogia o pequeno por se defender. O pequeno slime começa a segui-lo, então Touka decide levá-lo em sua jornada. Ele abre o livro de artes proibidas e encontra um experimento para tornar os slimes mais fortes. Ele conta ao slime sobre seu plano para se vingar de Vicious, e lhe dá a escolha de liderá-lo ou partir se não quiser se juntar. Para sua surpresa, o slime escolhe ficar com ele, e Touka o nomeia Pigmaru. Vemos uma garota chamada Cyrus sendo perseguida por um grupo de homens. Percebendo que não pode escapar deles, ela saca sua espada e se prepara para lutar. Mas antes que os homens possam alcançá-la, eles encontram Touka. Um dos homens exige que Touka entregue tudo o que tem, prometendo deixá-lo ir, enquanto o outro homem, ansioso para testar sua nova lâmina, planeja matá-lo. Touka implora para que o deixem ir, mas quando eles atacam, ele rapidamente paralisa um deles, aliviado por sua habilidade também funcionar em humanos. Embora esses homens não pareçam tão aterrorizantes quanto os monstros nas ruínas, Touka pode sentir suas intenções sombrias. Decidindo não se sentir mal por matá-los, ele usa sua habilidade de veneno para cuidar do resto. Enquanto isso, Cyrus, confusa com o desaparecimento dos homens que a perseguiam, sente a presença de Touka em vez disso. Assustada, ela ataca ao primeiro sinal de movimento, mas Touka aparece atrás dela e a paralisa antes que ela possa desferir um golpe. Touka decide conversar com Cyrus, mas a mantém paralisada para evitar outro ataque. Ele permite que ela mova a boca e avisa que se tentar algo, ele a paralisará novamente, embora seja apenas um blefe, já que ele não pode usar a mesma habilidade várias vezes em um alvo. Cyrus se pergunta o que ele quer, e Touka explica que ele está perdido e só precisa de informações. Ele diz a ela que passou por muita coisa e não confia em estranhos, por isso só está deixando ela falar. Ela pergunta se ele encontrou um grupo de homens, e quando ele diz que os matou, ela fica chocada, mas acredita nele. Cyrus informa a ele que eles estão na floresta ao sul do reino de Oa. Touka então pergunta se ela pode ler a escrita em um pergaminho que ele obteve de Angen. Cyrus diz que está escrito em um script antigo que ela não consegue ler, mas sugere que a bruxa do tabu pode ser capaz de ajudar. Ela lhe diz que a bruxa vive na terra dos monstros de olhos dourados. Depois de agradecer pela informação, Touka diz a Cyrus que estão quites, apesar dela sentir que ainda não retribuiu por ele ter salvado sua vida. Ao sair, ele ainda suspeita que ela possa atacá-lo assim que estiver livre, então ele diz ao Pigmaru para ficar de olho nas suas costas. Touka eventualmente chega numa cidade chamada Melis e fica surpreso com a facilidade com que entra. Os guardas nem se dão ao trabalho de verificá-lo. Quando ele vai a uma pousada, o dono inicialmente fica desconfiado dele, mas depois que Touka mostra algum dinheiro, a atitude do dono muda completamente. À noite, Touka caminha pela cidade achando que é bem seguro. Ele se pergunta se as lojas vendem itens mágicos, e após conhecer o local, ele vai a um restaurante para jantar. Enquanto comia, ele ouviu um grupo de pessoas falando sobre a facção mais forte do continente. Eles listaram diferentes grupos, mas concordaram que os Cavaleiros do Dragão Negro do Império Bacás são os mais poderosos. Eles são aqueles que destruíram o Império Sagrado de Nia, e há rumores de que seus 5 dragões rivalizam com um exército inteiro. O líder deles, Gatland, também é considerado o humano mais forte vivo. Depois do jantar, Touka volta para o seu quarto, planejando seu próximo movimento, encontrar a bruxa dos tabus. Ele também quer começar a trabalhar no experimento para aumentar a força de Pigmaru, que requer ossos em pó do Rei Esqueleto. Touka lembra que dizem que o Rei Esqueleto está em ruínas perto da cidade. No dia seguinte, um homem chamado Harkley anuncia que um novo andar foi descoberto nas ruínas e incentiva todos a explorá-lo. Ele oferece 300 moedas de ouro a quem encontrar o Cálice Dragonite, com recompensas por qualquer outro tesouro que trouxerem de volta. Os aventureiros também podem ficar com qualquer material de monstro que encontrarem. Enquanto Touka escuta, ele vê uma mulher sendo assediada e percebe que é Cyrus. Ele fica surpreso quando o homem que a incomoda revela que ela costumava ser uma capitã cavaleira.
O homem afirma tê-la encontrado uma vez e a convidado para sair, mas ela o rejeitou. Seiras não se lembra dele, e o homem acrescenta que ela é uma elfa fugitiva. Quando ele tenta puxar seu capuz para revelar suas orelhas pontudas, ele fica chocado ao ver que Seiras tem orelhas humanas normais. Depois, Tuca planeja comprar alguns suprimentos e encontra Seiras novamente, percebendo que ela também está indo para as ruínas. Ele avisa que o homem que a assediou parecia consumido pelo ódio e raiva, mas ela descarta, dizendo que é melhor quando as pessoas a odeiam porque isso as mantém à distância. Tuca percebe que ela está tentando evitar contato com os outros, mas ele pede sua ajuda para comprar itens, não querendo ser enganado. Assim que eles terminam as compras, Tuca paga Seiras por sua ajuda, surpreendendo-a com o quanto ele oferece. Quando ela está prestes a sair, ela de repente desmaia, explicando que não dorme há dias. Depois disso, Tuca entra nas ruínas e vê alguns homens fugindo de um monstro. Ele rapidamente paralisa a criatura e a apunhala com sua faca. Os homens retornam com outra pessoa, mas ficam chocados ao encontrar o monstro já morto. Tuca não sente que os monstros nesta área são muito poderosos, e como ele não está ganhando muita experiência, planeja completar sua missão o mais rápido possível. Ele então se depara com o homem que assediou Seiras, que contratou mais 2 para matá-la. No entanto, os homens discutem se divertir com ela antes de terminar o trabalho. Antes que possam agir, Tuca se aproxima deles e finge implorar por sua vida. Quando fica claro que eles não vão mudar de ideia, ele os paralisa e envenena, sentindo uma sensação de satisfação por matar essas pessoas. Após ele partir, os homens são dilacerados pelos monstros. Tuca está prestes a alcançar o novo andar das ruínas, mas decide descansar primeiro, dormindo por algumas horas enquanto Pigemaru vigia. Mais tarde, ele encontra um grupo chamado Tigre Sabre, liderado pelo vice-capitão, Foz. Foz diz a Tuca que algo estranho está acontecendo nas ruínas. Eles estão encontrando monstros que morreram de maneiras bizarras, e ninguém sabe o que está matando eles. A pele deles fica mortalmente pálida, mesmo para monstros fortes. A capitã Lili valoriza a segurança de seu grupo e decidiu que eles deveriam retornar à superfície. Ela oferece a Tuca para ir com eles, mas ele recusa, decidindo ficar. Após eles saírem, Tuca percebe que provavelmente estavam falando sobre os monstros que ele matou. Ele vê isso como algo bom, pois pode assustar mais pessoas das ruínas. Ele eventualmente encontra o Cálice Dragonite, mas antes de pegá-lo, percebe uma estátua de monstro ao lado. Sabendo que a estátua ganhará vida no momento em que tocar o cálice, ele mata o monstro primeiro. Seiras também chega e fica surpresa ao ver Tuca lá, já que pensava que seria a primeira a encontrar o cálice, especialmente com os outros mercenários desistindo. Tuca decide dar a ela o cálice, sem querer nada em troca, mas Seiras insiste que não pode aceitá-lo de graça. Ele abre uma passagem secreta e explica que seu verdadeiro objetivo é derrotar um certo monstro. Seiras se oferece para protegê-lo, prometendo não atrapalhá-lo. Tuca concorda com a condição de que eles não façam perguntas um ao outro e que se ela decidir retornar sozinha à superfície, ele não será responsável por sua segurança. Ela aceita os termos. Enquanto eles se aventuram mais fundo nas ruínas, encontram um monstro, que Seiras derrota facilmente. Impressionado com suas habilidades de combate, Tuca pergunta a ela sobre os monstros de olhos dourados. Ela explica que esses monstros possuem muita experiência, e heróis de outros mundos os caçam para subir de nível rapidamente. No entanto, matar humanos não concede a experiência, então eles se concentram nessas criaturas. Ela também menciona que o Imperador Demônio emite uma energia especial que faz com que os olhos dos monstros fortemente influenciados fiquem dourados, tornando-os mais violentos. Após chegarem a uma sala, Seiras menciona que ela tem sentido um monstro há algum tempo. Tuca apresenta a Pigemaru, e eles decidem descansar. Tuca insiste para que Seiras durma, mas quando ela se recusa, ele diz para ela se deitar por um tempo. Ele então usa sua habilidade de sono para fazê-la dormir, fazendo-a voltar à sua forma original de elfo. Enquanto isso, Garthland encontra os corpos dos homens que Tuca matou. Acreditando erroneamente que Seiras é responsável por suas mortes, ele se pergunta se ela lhe fornecerá uma luta digna. Mais tarde, Tuca e Seiras encontram o Rei Esqueleto, e Tuca rapidamente percebe que ele é muito mais forte do que os outros monstros que eles encontraram. Sem saber como abordá-lo, Seiras explica que eles precisam quebrar a corrente de prata embaixo do queixo. Ela usa um poder para aumentar suas habilidades físicas e cria uma arma única, mas pede a Tuca para manter seus poderes em segredo. O Rei Esqueleto começa a reunir energia em sua boca, e Seiras pede desculpas antecipadamente se não conseguir protegê-lo. No entanto, ela fica chocada quando Tuca derrota facilmente o Rei Esqueleto usando suas habilidades de paralisia e veneno. Tuca encontra o que estava procurando, mas quando estão prestes a partir, Pigemaru os leva a um ovo. Tuca decide levar o ovo com ele. Enquanto isso, Yoka e seu grupo estão lutando contra monstros. E enquanto ela tenta proteger seus amigos, Shugo e Takuto chegam, eliminando os monstros com facilidade. De volta à superfície, Seiras entrega o Cálice Dragonite e todos ficam chocados ao vê-la com ele. Depois ela encontra Tuca e diz a ele que há uma recepção para ela no dia seguinte, onde receberá sua recompensa.
Percebendo que ela está livre até então, Tuca a convida para seu quarto para discutir algo importante. Acho que, pessoal, importante significa aplaudi-la a noite toda. O que vocês acham? Me digam nos comentários. Antes de ele ir embora, Seiras agradece novamente por lhe dar o cálice, mas Tuca insiste que ela não lhe deve nada. À noite, Tuca prepara a solução do livro de artes proibidas para aumentar a força de Pigmamaru. Enquanto ele trabalha, Seiras o interrompe. Tuca pede a ela para ser sua guarda-costas, já que ele planeja viajar para a terra dos monstros de olhos dourados, e espera ser atacado com frequência. Ele precisa de alguém com as habilidades dela para protegê-lo. Seiras menciona que está em uma jornada para a cidade de Yado e que eles poderiam passar pela terra dos monstros de olhos dourados para chegar lá, mas ela não tem certeza sobre o que fazer. Tuca então revela que sabe sua verdadeira identidade e admite que foi ele quem a colocou para dormir nas ruínas. Seiras explica que usa o poder dos espíritos para esconder sua identidade, mas como resultado é incapaz de dormir. Confiando nele, ela volta à sua forma original de elfa. Em troca, Tuca compartilha seu verdadeiro nome com ela e pede para mantê-lo em segredo. Ele promete não revelar a identidade dela para ninguém, e ela concorda em acompanhá-lo em sua jornada. Tuca então dá a Seiras uma das pedras preciosas raras que encontrou na sala abandonada. Seiras fica chocada porque a gema é extremamente valiosa, observando que só pode ser feita a partir de dragões de olhos azuis e que apenas uma vale mais do que a recompensa pelo cálice de Dragonite. Embora Seiras se recuse a aceitá-la como pagamento por ser sua guardiã, Tuca insiste dizendo a ela que não a aceitará de volta e que ela pode jogá-la fora se não a quiser. No dia seguinte, Tuca e Seiras ouvem pessoas fofocando sobre como Seiras foi vista saindo do quarto de Tuca à noite. Ele diz para ela ignorar e não deixar isso incomodá-la. Curiosa, Tuca pergunta se ela sabe algo sobre magia proibida. Seiras explica que é um tipo de magia proibida por Vicious, o que faz Tuca se perguntar se é particularmente eficaz contra Vicious, já que ela não permite que ninguém a use. Seiras sai para participar da cerimônia de recebimento de seu prêmio, e enquanto ela está fora, Tuca se prepara para realizar o experimento de aumento de força em Pigmamaru. Na cerimônia, um mago é chamado para verificar se o cálice Dragonite é real. Enquanto isso, Tuca fica preocupada quando Seiras não retorna no horário combinado. No castelo alienígena, Vicious questiona por que Ayaka não está trabalhando com o grupo de Touka. Ayaka responde que não pode cooperar com ele, levando Vicious a apontar que sua recusa está causando desarmonia na classe. Ayaka explica que não pode trabalhar com Takuto devido ao seu comportamento recente, e cumprirá suas responsabilidades do seu próprio jeito. Então Vicious solta uma revelação chocante. Ayaka será responsável por treinar os alunos que falharem nas provas. Ayaka fica chocada, lembrando Vicious do acordo de que ela apenas assumiria a carga de trabalho deles. Mas Vicious revela que ela recebeu ordens para se livrar dos heróis inúteis. Se Ayaka se recusar a treiná-los, Vicious avisa que serão mortos. Enquanto isso, Tuca vai procurar Seiras, mas houve rumores sobre sua verdadeira identidade sendo exposta e que agora ela está fugindo. Os Cavaleiros do Dragão Negro estão perseguindo-a, e embora ela consiga derrotar alguns deles com seus poderes espirituais, ela enfrenta dificuldades contra um cavaleiro poderoso chamado Gazan. Seiras acredita que poderia derrotá-lo se pudesse usar seu equipamento espiritual completo, mas fica surpresa ao perceber que suas ordens eram capturá-la viva. No entanto, estão claramente tentando matá-la. Gazan revela que sua unidade está operando sob ordens secretas. Ele imobiliza Seiras, mas antes de matá-la, planeja ter o que quer com ela. Assim que a situação se torna crítica, Tuca chega e a salva. Seiras sugere que eles encerrem seu acordo, avisando Tuca que se ela ficar com ele, os Cavaleiros do Dragão Negro também o terão como alvo. No entanto, Tuca, não querendo o incômodo de encontrar outro guarda-costas, insiste em ficar com ele. Ele entrega a ela uma bolsa cheia de gemas como pagamento para continuar sendo sua guarda. Do nada, Tuca diz a Seiras para tirar a roupa. Ela fica surpresa, mas ele esclarece que ela precisa trocar de roupa porque muitas pessoas já a viram com a roupa atual. Aliviada com a explicação dele, Seiras concorda. Tuca então planeja encontrar a bruxa do tabu, sugerindo que Seiras negocie com a bruxa para ficar lá, onde ela estaria segura e escondida dos Cavaleiros do Dragão Negro. Eles confrontam Gazon, perguntando quem o enviou para matar Seiras. Mas antes que Gazon pudesse falar, Gartland chega e o mata jogando uma espada em seu peito. Gartland revela que as ordens vieram diretamente do Imperador Órtola, que não suportava a ideia de Seiras estar com outra pessoa, então ele ordenou aos cavaleiros que a matassem. Gartland observa que Gazon foi um obstáculo, mas se ele tivesse desviado da espada, talvez tivesse deixado ele viver. Um dos homens, Schwartz, pergunta o que eles deveriam fazer com Seiras. Então Gartland pergunta quais eram as ordens do Imperador. Schwartz menciona que eles foram instruídos a fazer o que quisessem. Ele sugere passar Seiras entre seus homens antes de matá-la, mas outro homem, Orbin, alerta que isso causaria problemas porque foi ordenado que trouxessem seu corpo de volta com sua pureza intacta. Gartland então propõe um duelo, dizendo que se Seiras conseguir derrotá-lo, ele a deixará ir. Ele estava originalmente interessado em ver sua regalia espiritual em ação, mas desde então ficou mais intrigado por Touka.
Garland pede a Tuca que se apresente e Tuca lhe dá um nome falso. No entanto, Garland rapidamente percebe que é um nome falso, o que o deixa curioso sobre por que Tuca está escondendo sua verdadeira identidade. Schwartz está confuso sobre por que Garland está perdendo tempo com Tuca, mas Garland acha fascinante que, apesar de estar diante dos 5 dragões, Tuca não está com medo e parece estar esperando o momento perfeito para atacar. Tuca sabe que um movimento errado pode levar à sua morte, mas continua sorrindo e conversando. Tuca casualmente sugere que se Garland quer uma verdadeira luta, ele deveria desafiar Vicious. Mas Garland explica que seu império tem boas relações com o reino alienígena e grandes esperanças para as invocações do herói Vicious. Garland revela que Siras é a razão pela qual o Império Bacchus atacou Nia em primeiro lugar. A deusa deles queria que Nia entregasse Siras, mas o imperador recusou. Tuca então surpreende a todos ao revelar que ele é um dos heróis convocados de outro mundo. Garland, intrigado, pergunta o que ele está fazendo ali. Tuca afirma que está em um nível diferente dos outros heróis, por isso Vicious lhe deu a liberdade de fazer o que quiser. Quando Garland pergunta o que Tuca quer, ele propõe adiar a luta até que Tuca se torne forte o suficiente para oferecer um desafio real. Garland acha a proposta interessante e concorda, mas ainda planeja matar Siras. Tuca intervém, dizendo que precisa da ajuda de Siras em sua jornada. Garland fica surpreso que Tuca elevaria sem a permissão de Vicious, mas Tuca descarta isso, afirmando que planeja usar Siras para se tornar mais forte. Garland, intrigado pela audácia de Tuca, concorda em deixar Siras ir, e quando Orben protesta, Garland ameaça matá-lo. Quando Garland se prepara para partir, é revelado que tudo o que Tuca disse foi apenas um truque para atraí-los para o alcance do seu feitiço. Quando chegam perto o suficiente, Tuca os paralisa, fazendo-os cair de seus dragões. Ele segue com sua habilidade de veneno e fica impressionado que Garland ainda consegue se mover, embora isso só lhe cause mais dor. Apesar de seus ferimentos, Garland consegue enviar um sinal para outro esquadrão. Quando reforços chegam, ele ordena que ataquem pelos céus e evitem se aproximar demais. Tuca, confiante em suas habilidades, planeja enfrentar todos. Ele diz a Siras que ela pode fugir se quiser, mas ela escolhe ficar e lutar ao seu lado. Tuca de repente se liga a Pigmaru após o experimento de fortalecimento, ganhando uma nova habilidade que permite que eles se fundam. Pigmaru se estica para o céu e, uma vez que estão ligados, Tuca ganha controle sobre as habilidades de Pigmaru. Juntos, eles paralisam todos no céu. Com seu corpo e habilidades aprimorados, Tuca desbloqueia 3 novas habilidades. Ele usa uma de suas novas habilidades, Berserk, em Orben, o que aumenta suas tendências violentas. Tuca percebe que combinar isso com sua habilidade de paralisia é uma maneira rápida de matar alguém. Em seguida, ele usa outra habilidade, Escuridão, em Schwartz, cegando-o completamente. Tuca não sente nenhuma culpa por usar esses homens como cobaias, já que eles tinham más intenções para Siras. Impressionado que Garland ainda está vivo depois de tudo isso, Tuca pensa que Garland realmente fez jus à sua reputação como o mais forte da humanidade. Mas eventualmente, até Garland sucumbe e falece. Naquela noite, Siras conta a Tuca sobre um homem conhecido como o Matador de Heróis, que pode ser ainda mais forte que Garland, mas Tuca comenta casualmente que já o matou. Enquanto isso, a turma se reúne, e Ayaka reflete sobre como ela ainda não desbloqueou sua habilidade. Uma garota atraente chamada Nia aparece de repente, dizendo a eles que está lá em nome de Vicious. Amata se recusa a receber ordens de alguém tão pequeno, mas ela rapidamente o derrota em uma demonstração de poder, deixando claro para todos que é hora da próxima fase de sua missão. Tuca compartilha seu plano de se vingar de Vicious com Siras, que admite que também não tem sentimentos positivos em relação a Vicious. Siras diz a Tuca que ele pode usá-la de qualquer maneira para alcançar sua vingança. Tuca observa que ela não tem nada a ganhar ajudando-o, mas Siras insiste que como ele salvou sua vida, ela o seguirá não importa o que ele faça. Enquanto isso, um grupo de homens fora das ruínas abandonadas percebe algo estranho, mas decide não relatar, pensando que é improvável que alguém tenha saído com vida. Em uma cidade próxima, Tuca examina uma máscara, e o dono da loja lhe diz que é modelada após o Rei Mosca, que foi uma vez o rei da raça demoníaca, mas foi banido por ser mau. Tuca compra a máscara, pensando que combina mais com ele ser um diabo do que um herói. No Reino Magnar, líderes de várias nações estão se reunindo para discutir a derrota de Gartland e dos Cavaleiros Dragão Negro. Vicious explica que estavam perseguindo Seeras e encontraram muito sangue, sugerindo que ela pode estar gravemente ferida. Vicious afirma que perder os Cavaleiros Negros é um grande golpe para suas forças contra o Imperador Demônio, e sugere que agora terão que depender mais dos heróis. No entanto, o Imperador do Império Mi suspeita que Vicious não está realmente chateado com a perda. O Rei de Magnar se pergunta se Siras poderia realmente ter derrotado Gartland, mas então recebe um relatório de que um grupo de feiticeiros chamado Azento está reivindicando a responsabilidade pela derrota. Siras diz a Tuca que a Terra dos Monstros de Olhos Dourados fica ao norte, e eles decidem parar em uma pousada. Tentando economizar dinheiro, Siras oferece para dividir um quarto com ele para passar a noite. Pessoal, eu amo essa garota.
Me diga nos comentários o que você acharia. Enquanto jantavam, eles ouviram rumores sobre os Cavaleiros Negros e os Azento. Tuca pergunta a Cera se ela sabe sobre eles, e ela explica que os Azento veneram o deus da maldição. De repente, um grupo de homens encapuzados aparece, apresentando-se como os soldados feiticeiros de Azento. Tuca, sem interesse, fica feliz em deixá-los levar o crédito por matar os Cavaleiros Negros. Enquanto ouvem outras conversas, alguns homens começam a discutir pessoas que acreditam serem fortes o suficiente para derrotar os Cavaleiros Negros. Um deles menciona a Bruxa do Tabu, despertando o interesse de Tuca. Oferecendo-se para comprar bebidas para eles, Tuca pede mais informações. Eles dizem a ele que a Bruxa do Tabu foi vista apenas por uma lutadora chamada Eve do Coliseu. Assim que dizem isso, apontam que é o dia de sorte dele. Eve acabou de entrar. Tuca se aproxima de Eve e pergunta se ela sabe onde está a Bruxa do Tabu. Eve admite que já esteve na zona do Demônio Dourado, mas nunca encontrou a bruxa. Enquanto conversam, Siras escuta atentamente. Eve então pergunta por que Tuca está procurando a Bruxa do Tabu, e ele responde dizendo que seu sonho é se tornar um acadêmico. Eve o avisa contra ir à área, dizendo que ele não sobreviveria mais de 3 dias lá, e aconselhando-o a valorizar sua vida. Em seguida, Siras aponta que Eve está mentindo e provavelmente sabe onde a bruxa está. Quando voltam à estalagem, Tuca percebe que esqueceu de alimentar Pijimaru, então ele usa sua bolsa para pegar um pouco de comida. Ele compartilha um pouco com Siras, que acha a comida do mundo dele deliciosa e fica fascinado com as embalagens plásticas, até chamando-as de bonitas. O vento sopra e por um momento Tuca se pega olhando para ela. Tuca então começa a pensar em como eles podem fazer Eve revelar a verdade. Ele se lembra que os lutadores de sangue valorizam certas coisas, e Siras sugere que eles provavelmente querem dinheiro para comprar sua liberdade de seus donos. No entanto, ela observa que a quantidade de dinheiro necessária seria absurdamente alta. Enquanto isso, Eve se encontra com uma garota, prometendo ajudá-la a escapar de sua situação. De volta à pousada, Siras pratica com sua armadura espiritual, e Tuca fica impressionado com sua habilidade. Ele pede para ela ensiná-lo pensando que confia demais em suas próprias habilidades. Siras concorda e começa a explicar técnicas, o que a faz lembrar de quando ela costumava treinar os outros cavaleiros. Ela pede para ele atacá-la, e quando ele tenta dar um soco, ela sem esforço mostra como imobilizar um oponente. Enquanto continuam o treino, o suor de Tuca pinga em Siras, fazendo-a corar, mas eles continuam a lição. Mais tarde, Siras tira as roupas de Tuca, percebendo que gosta dele, mas quando ele aparece de repente atrás dela, ela entra em pânico, preocupada que ele a tenha pego agindo de forma estranha. Ela rapidamente se justifica dizendo que está apenas lavando suas roupas. Naquela noite, Tuca lê seu livro e menciona que não consegue dormir. Siras oferece algumas ervas, explicando que elas têm efeitos diferentes. Tuca usa um cubo para fazer sopa, que Siras acha deliciosa. Ela adiciona algumas ervas, mas depois de beberem, ela percebe que pegou a garrafa errada e, em vez de acalmá-los, isso os energiza. Tuca a tranquiliza, dizendo que está tudo bem, decidindo ficar acordado e continuar lendo seu livro. Siras, sentindo-se culpada, pergunta se há algo que ela possa fazer para ajudar. Ela brevemente se pergunta se Tuca pode estar interessado nela, mas ele diz a ela que está apenas focado em se vingar, descrevendo isso como uma maldição que pesa muito sobre ele. Ao ouvir isso, Siras jura ajudar a levantar essa maldição o mais rápido possível. No dia seguinte, Tuca e Siras vão para o Coliseu de Sangue e percebem que Eve é uma das lutadoras mais fortes lá. Ela foi vendida como escrava, mas rapidamente se tornou popular e permaneceu invicta por 3 anos. Sua luta final está marcada para amanhã e eles entendem que o dinheiro não funcionará como alavanca, já que ela já ganhou o suficiente para comprar sua própria liberdade. Siras revela que Eve tinha o dinheiro há 2 anos, o que os faz perceber que Eve também está tentando libertar outra garota. Siras explica que a maioria dos lutadores em sua luta final acabam mortos porque o Duque, que administra o Coliseu, os coloca contra alguém muito além de seu nível de habilidade. Tuca vê isso como sua chance. Ele se aproxima de Eve, que novamente nega saber algo sobre a Bruxa do Tabu. Tuca sabe que ela está escondendo a verdade e se pergunta se ela está em dívida com a bruxa. Embora Eve negue, Siras rapidamente aponta que ela está mentindo novamente. Eve se prepara para enfrentá-los, mas Tuca revela que o Duque está conspirando contra ela. Ele diz que quer ajudar porque sabe que ela tem informações sobre a bruxa. Quando Tuca sugere que ele poderia sequestrar a garota que Eve está tentando proteger, ela fica furiosa. Ele explica que estava apenas tentando mostrar que entende a situação dela. Eve agradece a eles pela informação, mas os avisa que não podem fugir, pois o Duque colocará uma recompensa por suas cabeças se interferirem. Tuca sugere que eles possam se esconder no covil da bruxa, mas Eve está cética, observando que ninguém pode alcançar a zona do demônio. Ele então promete proteger a companheira dela, Liz, mas Eve duvida de sua força. Em resposta, Tuca revela que derrotou o Rei Esqueleto. Eve continua desconfiada, então Tuca a surpreende revelando que ele foi quem derrotou os Cavaleiros do Dragão Negro. Quando ela ainda não acredita nele, Tuca a paralisa para provar seu poder. Siras também se transforma em sua forma verdadeira, lembrando a Eve que era ela quem os cavaleiros estavam perseguindo.
Finalmente convencida, Eve reconhece a força deles, mas ainda planeja seguir com sua luta. Tuca pergunta se ela realmente acredita que o Duque cumprirá sua promessa se ela vencer, e Eve admite que está incerta, mas acha que o Duque não seria cruel a ponto de quebrar sua palavra. No entanto, Tuca a chama de ingênua por confiar nele. Enquanto ele e Ceras vão embora, ele diz a Eve que eles sairão amanhã de manhã e a convida para se juntar a ele se ela mudar de ideia. Ceras pede desculpas a Tuca por revelar sua identidade, mas ele a tranquiliza, dizendo que isso ajudou a tornar sua história mais convincente. Enquanto continuam, eles encontram membros dos Azento que afirmam que um grupo de pessoas foi amaldiçoado por se rebelar contra o deus da maldição, o que também causou a morte dos Cavaleiros do Dragão Negro. Tuca e Cira seguem em frente e encontram outro grupo de Azento importunando uma garota. Usando sua habilidade Berserk, Tuca faz com que eles lutem entre si. Ceras se pergunta se Eve realmente ganhará sua liberdade se vencer a luta. Mas Tuca duvida, acreditando que o Duque é mau demais para cumprir sua palavra. Enquanto isso, Eve ouve o Duque discutindo seu plano de dar a ela um veneno entorpecente antes da luta final para garantir que ela morra. Percebendo que não pode confiar nele, ela escuta enquanto seu subordinado pergunta o que ele planeja fazer com Liz. O Duque explica que ele quer cuidar dela porque acredita que ela se tornará uma mulher bonita, e se ele se cansar, ele sempre pode vendê-la. Eve entende que não há um final feliz para eles. Determinada, Eve se encontra com Tuca e concorda em acompanhá-lo para a Zona dos Demônios. Enquanto isso, Liz está sendo espancada por sua chefe, mas Eve chega furiosa e quase mata a mulher. Implorando por perdão, a mulher afirma que o Duque a mandou disciplinar Liz. Eve poupa ela e diz para espalhar a notícia de que eles foram para o sul. A mulher pede desculpas a Liz por tudo que ela fez. Pouco depois, Tuca chega e diz a Eve para ir em frente sem ele. Ele se aproxima da mulher, que tenta enganá-lo com suas desculpas. Ela avisa que eles nunca escaparão e que estão todos acabados. Ela afirma que Tuca não a machucará porque é a única que pode salvá-los do Duque. No entanto, Tuca não acredita nela, lembrando de tudo o que ela fez a Liz. Ele usa suas habilidades de paralisia e veneno nela, ignorando suas ameaças de ir para o inferno. Ele comenta friamente que ambos estão indo para lá de qualquer maneira, já que nenhum deles é uma boa pessoa. Depois de se juntar aos outros, Liz implora a Tuca para deixá-la ir junto, explicando que não se importa com o perigo desde que possa ficar com Eve. Tuca avisa que a vida dela pode estar em risco, mas ela permanece firme. Eve então pergunta sobre os sons estranhos vindo de Tuca, então ele os apresenta a Pigamaru. Antes de revelar a localização da bruxa do tabu, Eve pergunta por que Tuca quer conhecê-la. Tuca explica que precisa da bruxa para decifrar uma inscrição antiga. Confiando nele, Eve decide ajudar, observando que ele poderia ter usado Liz contra ela, mas escolheu salvá-los em vez disso. Ceras se pergunta se é seguro levar uma criança para a Zona dos Demônios, mas Tuca a tranquiliza dizendo que pode proteger Liz. Ceras o chama de gentil, mas ele esclarece que é para benefício mútuo. Eles precisam que Eve faça contato com a bruxa. Além disso, Liz é uma elfa negra, assim como a bruxa, então Tuca espera que salvar uma delas será vantajoso. Quando os perseguidores se aproximam, Eve sugere lutar enquanto os outros fogem. No entanto, Tuca insiste que ela não pode enfrentá-los sozinha. Se ela morrer, eles não conseguirão as informações necessárias sobre a bruxa do tabu. Eles decidem lutar juntos, usando seus cavalos como iscas para enganar os inimigos que se aproximam. Mildred e seus homens encontram um galho quebrado, percebendo que é uma armadilha projetada para atraí-los para a floresta. Ceras emerge, agora usando uma máscara. Mildred promete deixá-la ir se ela entregar a Eve e Liz, mencionando que seu grupo matou os Cavaleiros do Dragão Negro. Ceras oferece guiá-los até seus alvos, mas Mildred interrompe seus homens, suspeitando de uma armadilha. Ele acredita que ela está tentando levá-los para o alcance de um feitiço, então ele ordena que seus soldados mantenham distância. Ceras pergunta por que eles não usam a maldição para matá-la, levando Mildred a revelar a verdade. Ele explica que os Ascentos são os sucessores do legado da Guilda dos Assassinos, e usam venenos altamente avançados criados através de uma fórmula especial passada pelos descendentes dos membros sobreviventes da guilda. Os venenos não deixam vestígios, fazendo as pessoas acreditarem que as mortes são causadas por maldições. Mioji admite que eles se depararam com um incidente com os Cavaleiros do Dragão Negro e perceberam que a força incomparável dos Cavaleiros significava que suas mortes só poderiam ser explicadas por uma maldição. Os Azento assumiram a responsabilidade, permitindo que o mito de sua maldição crescesse, e planejam usar esse poder para tomar o controle do país através da família Zan. Mioji duvida que Ceras esteja sozinha e se pergunta onde seus aliados estão escondidos. No entanto, Ceras tira sua máscara, revelando que enfrentou os Cavaleiros do Dragão Negro e sobreviveu. Mioji se recusa a acreditar que ela os matou, pensando que ela é mais fraca que Gartland. Ele a apresenta a um homem chamado Berga, que supostamente lutará contra Eve em sua luta final. Ele também menciona o irmão mais novo de Berga, Ven, afirmando que eles são os irmãos mais fortes do assento. Mioji revela que Berga e Ven são iscas e que seus homens já a cercaram por trás, com a intenção de emboscá-la. Ele está cativado pela beleza de Ceras e decide que quer transformá-la em uma verdadeira discípula dos deuses da maldição.
Ajoelhando-se diante dele, Seiras acompanha o jogo enquanto Myoji revela seus planos de fazê-la ter seu filho. Tuka de repente usa os braços estendidos de Pigamaru para paralisar todos. Myoji está confuso e se pergunta o que aconteceu com sua unidade, apenas para Tuka revelar que ele já lidou com eles e prossegue para envenenar Myoji. Tuka sabia que Myoji não entraria na floresta, então instruiu Seiras a criar uma sensação de inquietação entre eles. Quando o mistério foi resolvido, deu aos soldados uma falsa sensação de onipotência, paralisando seus pensamentos e criando uma abertura para o ataque de Tuka. Myoji sucumbe ao veneno e Tuka se sente aliviado quando a primeira leva de soldados retorna, sabendo que seu plano teria falhado se eles não tivessem voltado. Tuka considera se reconectar com Pigamaru, mas percebe o esforço que está colocando sobre ele. Ele e Eve decidem lutar contra os soldados restantes, enquanto Seiras fica para proteger Liz. Os soldados correm em direção a Eve, mas antes que possam alcançá-la, Tuka os paralisa. O Duque também chega, mas quando Tuka tenta paralisá-lo, o sistema o notifica que a habilidade atingiu seu limite. Mudando de tática, Tuka usa sua habilidade Escuridão para cegar todos e derrubá-los. Os soldados tentam fugir, mas Tuka diz a Eve para matá-los todos. O Duque começa a gritar, já perdendo a cabeça, embora Tuka não tenha usado sua habilidade Berserk nele. Eve agradece a Tuka por lhe dar a chance de lutar novamente, pensando que seus dias de luta estavam acabados. Ela corre em direção aos soldados restantes e mata todos. O Duque, desesperado, jura lembrar-se de tudo e fazê-los pagar, mas Tuka o paralisa mais uma vez, chamando-o de estúpido por pensar que eles o deixariam escapar. Eve explica que ela poderia ter perdoado o Duque por traí-la, mas como ele machucou Liz, ela decide matá-lo cortando sua cabeça. Tuka agradece a Seiras por sua ajuda durante a luta e a nomeia como vice-capitã do grupo, dando a ela a autoridade para tomar decisões quando ele não estiver por perto. Depois, Tuka congela os corpos dos assentos e os despedaça, planejando culpar a morte do Duque neles. Liz pergunta a Seiras se ela crescerá para ser como ela, preocupada que a dona da pousada disse que ela não seria tratada como uma mulher se seu peito não crescesse. Seiras diz a Liz para esquecer tudo o que a dona da pousada disse. Enquanto Liz e Eve adormecem, Seiras sugere que Tuka também descanse, oferecendo-se para ficar de vigia. Tuka admite que não consegue dormir, então Seiras oferece seu colo para ele repousar. Tuka brinca oferecendo o mesmo para ela, e quando ela descansa nele, percebe que ele estava apenas brincando e rapidamente se levanta. Ele pede permissão para tocar sua orelha, mencionando que parece estranho. Seiras se pergunta se Tuka tem um apego especial a Eve e Liz, porque ele é tão gentil com elas. Tuka revela que Eve o lembra de seu tio, e a única razão pela qual ele quer voltar para seu mundo antigo é por causa de sua tia e tio. Ele também se identifica com Liz, observando que ambos cresceram em ambientes difíceis. No entanto, a diferença entre eles é que ele mata tudo em seu caminho, movido apenas por vingança. Tuka diz a Seiras que ela pode deixá-lo a qualquer momento que quiser, mas ela o tranquiliza dizendo que não tem intenção de sair, pois também despreza Vitios. Tuka menciona a Seiras que, como recompensa por sua ajuda, ele atenderá a qualquer pedido que ela fizer assim que terminarem a jornada. Enquanto isso, Ayaka está sendo secretamente treinada por Nia, que a avisa para nunca revelar esse treinamento a ninguém, especialmente porque Vitios não aprovaria. Ayaka está curiosa sobre por que Nia está ajudando-a, e Nia explica que Ayaka a lembra de sua irmãzinha. Tuka compra roupas novas para Liz, deixando-a feliz por ele ter pensado nela. Seiras propõe que eles nomeiem seu grupo, sugerindo o Brigada Senhor das Moscas, em homenagem ao exército uma vez liderado pelo Rei Mosca. Ao chegarem na zona demoníaca, Eve instrui Tuka a imbuir magia em sua mão, revelando um mapa que mostra a localização da Bruxa do Tabu. Naquela noite, Tuka reflete sobre seu ódio por Vitios, percebendo que ele não está desaparecendo. Ele sabe que a zona demoníaca é perigosa, mas vê isso como uma oportunidade de ganhar experiência e fechar a lacuna entre ele e os heróis de nível S. Enquanto isso, Vitios informa ao grupo que, embora seus níveis estejam aumentando, eles carecem de habilidades de combate. Ela reúne pessoas de todo o país para treiná-los, enfatizando a necessidade de se preparar para o Imperador Demônio. Vitios também diz a Nia que os heróis devem adquirir habilidades de combate e subir de nível, e ela planeja ir para a zona do Demônio Dourado. Seiras se oferece para ajudar Liz a carregar suas malas, mas Liz insiste em carregar seu próprio peso, acreditando que isso aumentará sua chance de sobrevivência. Enquanto eles viajam mais fundo na zona demoníaca, são atacados por um monstro. Tuka o reconhece como semelhante aos que ele lutou nas ruínas. O monstro ataca Eve, mas ela bloqueia, e Tuka usa suas habilidades de paralisia, veneno e sono para derrotá-lo. Ele percebe que os monstros aqui são mais fracos do que aqueles nas ruínas. Depois de matar a criatura, ela solta algas marinhas, um ingrediente para um item proibido. Vendo o interesse de Seiras, Tuka decide dar isso a ela. Mais tarde eles encontram um rio, e embora Eve ofereça carregar Liz, Tuka respeita o desejo de Liz de atravessar sozinha. Liz explica que não quer depender completamente de Eve, mas quando escorrega, Pigmaru a salva. Tuka comenta que quer apoiar Liz por causa de suas infâncias semelhantes.
Quando Liz atravessa, Eve provoca dizendo que estavam falando sobre como seria o filho de Tuca e Seiras, o que surpreende Seiras e a faz cair na água. Envergonhada, Seiras insiste que eles não parem por ela, então Tuca lhe dá seu casaco, assegurando que ele o lava regularmente. Seiras fica vermelha, admitindo que gostaria que tivesse o cheiro dele. De repente, eles encontram os mesmos monstros que uma vez forçaram Liz e Eve a fugir da zona demoníaca. Eve admite que não pode derrotá-los, e Tuca diz para ela ficar para trás enquanto ele se prepara para enfrentá-los. Quando os monstros entram no alcance de Tuca, ele os paralisa, e em seguida usa sua habilidade de fúria, fazendo-os sangrar até a morte. O sistema informa que ele subiu de nível. Tuca corta um pedaço do monstro, e enquanto Seiras se pergunta se ele pretende comê-lo, Tuca explica que usará para aumentar a força de Pidgemaru. Pidgemaru fica aliviado ao ouvir que não precisará comer o monstro sozinho, e Tuca o tranquiliza dizendo que parecerá diferente assim que ele preparar a solução de aprimoramento. De repente, eles sentem outra presença, mas acaba por ser o ovo na bolsa de Tuca, que está prestes a chocar. Um cavalo surge do ovo, e embora Seiras esteja inicialmente preocupado que ele possa atacar, logo percebe que não tem hostilidade contra eles. O cavalo tem um órgão em suas costas que absorve mana, então Tuca coloca 1000 pontos de mana nele. O cavalo então se transforma em um corcel negro, mas ainda quer mais mana. Tuca alimenta-o com mais 10.000 MP, transformando-o em um monstro maciço. Liz, animada, sugere dar um nome a ele, e Tuca decide chamar o cavalo de Slay. Enquanto isso, os heróis estão passando por um treinamento pelas pessoas designadas por Vicious, mas Takuto expressa frustração porque eles estão apenas lutando contra monstros fracos, ganhando nada além de pontos de experiência. Uma noite, o grupo encontra um bando de monstros que os instrutores consideram fortes demais para os heróis enfrentarem, então eles instruem que fiquem para trás. Nia reconhece que os monstros são tão poderosos que ela não poderá se segurar e deixar qualquer derrota para os heróis. Eles conseguem derrubar 2 dos monstros, mas o resto se desvia em direção aos heróis. Takuto intervém e usa seu Dragonic Buster para incinerar todos eles. Na manhã seguinte, Seiras acorda e percebe que Tuca está desaparecido, mas Eve a tranquiliza para não se preocupar, sabendo que Tuca não é do tipo que os deixaria para trás. Quando eles saem, descobrem que Tuca matou vários monstros enquanto eles dormiam. Eve fica particularmente chocada ao ver que ele conseguiu matar uma besta semelhante a um humano por conta própria. Enquanto continuam sua jornada, Seiras sugere que Tuca descanse, mas ele insiste em seguir em frente antes que a chuva comece. Ele verifica com Liz, perguntando se ela está com medo, mas ela responde que se sente segura enquanto ele estiver com eles. De repente, eles são emboscados por outro monstro, que Eve mata rapidamente. No entanto, Tuca sente que algo não está certo. O monstro solta um grito assustador, convocando todas as criaturas próximas para perto deles. Tuca começa a planejar, percebendo que podem facilmente ser sobrecarregados. Eve se oferece para servir de isca, dando aos outros uma chance de escapar. Ela se culpa pela situação, pensando que sua falta de cuidado causou o enxame que se aproxima. Ela promete sobreviver, mas Tuca sabe que suas chances são pequenas e a tranquiliza, dizendo que ela fez a escolha certa ao matar o monstro emboscador. Ele explica que eles ainda precisam dela para levá-los à bruxa do tabu, pois a confiança dela em Ivy é crucial para as negociações. Determinado a proteger o grupo, Tuca pega sua gema de projeção de voz e a coloca em seu capacete. Ele declara que tem a melhor chance de sobrevivência com Pidgemaru e Slay ao seu lado. Tuca se oferece para agir como isca, confiando em suas habilidades únicas para derrotar as bestas semelhantes a humanos. Antes de partir, ele instrui Seiras a assumir o comando e proteger o grupo caso ele não volte vivo. Enquanto isso, os heróis veem os monstros se aproximando e começam a entrar em pânico, pensando que precisam recuar. Um grupo de monstros ataca e Takuto os corta em pedaços, se perguntando por que os outros monstros estão passando por eles. Uma das garotas é atacada e Kobato a salva, mas ela é derrubada e a garota foge. Ela acredita que ficará bem, já que ninguém morreu ainda. Mas então ela se lembra de Touka, pensando que ele já pode estar morto. De volta com Touka, ele percebe que os monstros estão prestes a chegar, enquanto Seiras e os outros se escondem em uma caverna. Touka derrama seu mana em Slay, transformando o cavalo em uma criatura massiva. Ele ativa sua gema de projeção de voz e ordena que Pidgemaru sinalize o início da batalha com um grito penetrante, atraindo com sucesso a atenção dos monstros. Usando seu capacete, Touka ordena que Slay corra pela floresta, levando os monstros em uma perseguição. Ele sabe que podem morrer se o plano falhar, e quando bestas humanoides aparecem, ele se prepara para enfrentá-las, pensando que a batalha está realmente prestes a começar. Enquanto isso, Ayaka percebe que 2 de seus colegas de classe morreram, e pergunta a Yashu o que aconteceu. Yashu, que se vê como um herói de alta patente, explica friamente que eles eram fracos e mereciam morrer. Ayaka tenta lembrá-lo de seu dever como herói, mas ele reage agressivamente, dizendo a ela para parar de agir com superioridade.
Ele explica que os colegas falecidos costumavam zombar dele, então ele não sente simpatia. Takuto intervém, insultando Yashu por se comportar como um perdedor, o que irrita ainda mais Yashu. Yashu começa a usar sua habilidade, insistindo que a classificação de herói não é tudo e que heróis de classificação inferior podem derrotar até mesmo os de classificação S. Ele declara que é construído de forma diferente e vai provar isso. Takuto, sem se impressionar, impede que a situação piore, mas Yashu se afasta, sentindo que tem medo dele. Takuto então direciona suas críticas a Ayaka, acusando-a de prejudicar os heróis de classe S porque ela ainda não aprendeu uma habilidade única. Ayaka ouve seus colegas de classe falando sobre Kobato, que eles percebem estar desaparecido, e ela fica preocupada. Enquanto isso, Eve diz a Seiras e aos outros que ela quer ir atrás de Touka, sabendo que ele está exausto de cuidar deles o tempo todo. Ela explica que pode esconder sua presença na floresta e tem visão noturna, o que lhe permite navegar pelo terreno no escuro. Eva expressa seu desejo genuíno de que Touka sobreviva, e Seiras, acreditando em sua sinceridade, permite que ela prossiga com seu plano. Eva promete voltar em segurança, e Seiras assegura que protegerá Liz enquanto Eva estiver fora. Enquanto os monstros continuam a perseguir Touka, Pigemaru estende seus braços enquanto Touka usa sua habilidade Berserk, fazendo com que os monstros lutem entre si. No entanto, um grupo de monstros quase o alcança, então ele os paralisa. Ele observa que as bestas semelhantes a humanos já se adaptaram aos seus ataques. De repente, começa a chover, dificultando sua audição dos movimentos dos monstros. Percebendo que sua mana está acabando, Touka sabe que precisa subir de nível antes que ela se esgote completamente. Como as bestas semelhantes a humanos valem muito XP, ele acha que pode subir de nível se matá-las, mas vai ser difícil, pois ele precisa estar perto delas quando morrerem para ganhar experiência. Touka elabora um plano e corre em direção aos monstros, paralisando-os enquanto passa. Seu mana está quase a zero, mas ele consegue alcançar as bestas humanoides e usa sua habilidade Berserk para acabar com elas. Isso permite que ele suba de nível, restaurando completamente seu MP. Dois monstros gigantes começam a persegui-lo, e ele percebe que suas habilidades não funcionarão neles a menos que estejam em sua linha de visão. Usando Slay como isca, Touka aparece atrás dos monstros, os paralisa, e em seguida os elimina com sua habilidade Berserk. Conforme inúmeros monstros bloqueiam seu caminho, ele continua usando suas habilidades, mas um monstro colide com Slay, fazendo Touka cair. Cercado, Touka luta incansavelmente, derrotando os monstros e subindo de nível várias vezes. Enquanto isso, Kobato reflete sobre Touka, pensando que ela poderia tê-lo salvo, mas tinha muito medo. Eve percebe Kobato se perguntando o que uma humana está fazendo na floresta e percebe que ela a lembra Liz. No entanto, Eve é subitamente atacada por uma garota chamada Itsuki, que usa raios para paralisá-la. Itsuki acredita que Eve está tentando matar Kobato, então ela se prepara para lutar com ela. Eve, percebendo que Itsuki e sua irmã, Hijiri, também são heróis de outro mundo, luta para falar devido ao ataque de relâmpago. Itsuki continua seu ataque, mas antes de dar o golpe final, Hijiri a impede, reconhecendo que Eve é diferente dos outros monstros. Hijiri pede desculpas pelas ações de sua irmã e pergunta se a garganta de Eve foi ferida no ataque. Apresentando-se como heróis de outro mundo, Hijiri menciona que estão procurando por seu mestre. Hijiri observa que seu mestre deve ser incrivelmente forte para ter sobrevivido à investida. Achando isso intrigante, Hijiri deixa Eve ir, curioso sobre a força incomensurável de seu mestre. Enquanto isso, Touka continua derrotando monstros quando uma criatura gigante aparece de repente. Ele consegue colocá-lo para dormir e derrubá-lo, observando que ainda tem bastante mana, mas Pigemaru está chegando ao seu limite. Touka, ferido de sua queda anterior, detecta um monstro humanoide restante, mas percebe que está ficando fora de seu alcance. De repente, o monstro avança em sua direção, lançando uma esfera que dispara lasers. Tanto Touka quanto Slay são atingidos, fazendo com que Slay caia. Sabendo que está em apuros, Touka pede um favor a Pigemaru. O monstro lança outra esfera, enchendo a área de poeira. A criatura avista o capacete de Touka perto de Slay, mas em um movimento inteligente, Touka desce de cima e paralisa o monstro, acabando com ele com sua habilidade Berserk. Touka revela que pediu a Pigemaru para usar seu capacete como distração, enquanto Slay o impulsionava para o céu. Após derrotar o monstro, Touka sobe de nível, desbloqueando um novo nível para sua habilidade de paralisia. Slay retorna à sua forma menor e Touka agradece a Pigemaru e Slay pela ajuda. De repente, um lobo salta em Touka, mas Eve aparece a tempo de salvá-lo. Ela carrega todos de volta para os outros, mencionando seu encontro com as garotas. Touka está aliviada por não ter mencionado o nome dele, pois acredita que os outros heróis se tornarão obstáculos em sua busca por vingança contra vícios. Assim que se reúnem com o grupo, Liz fica radiante por estarem seguros. Seiras cuida dos ferimentos de Touka, enquanto Eve assume a responsabilidade de protegê-los durante a noite. Touka, inquieta demais para dormir, recebe o colo de Seiras como consolo. Ela diz gentilmente a ele que não precisa suportar tudo sozinho, observando como ele tem agido como se pudesse lidar com tudo desde que entraram na zona demoníaca, tudo para não preocupar Liz.
Ela confessa sua preocupação por ele, e Tuca, por sua vez, pede o apoio dela para que ela não precise se preocupar. Seiras jura protegê-lo, prometendo ajudar de qualquer maneira que puder. Tuca eventualmente adormece, e quando Seiras move para deitá-lo, ela acidentalmente tropeça e cai em cima dele. Por um momento ela pensa em beijá-lo, mas se detém a tempo. Enquanto isso, Kobato agradece a Itsuki e Hidiri por salvá-la. Itsuki, no entanto, está curioso sobre por que Kobato faz parte do grupo de Asagi, achando que não combina com ela. Vemos que quando Asagi recrutou Kobato pela primeira vez, ela ficou intimidada, mas escolheu ficar, acreditando que Asagi poderia ajudar Ayaka no futuro. Touka e os outros continuam sua jornada, e Seiras reflete silenciosamente sobre seus sentimentos, percebendo que se apaixonou por Touka, mas não tem coragem de confessar. Quando entram no território da bruxa, um golem gigante começa a se formar. Touka rapidamente o paralisa, e Eve se pergunta se deve destruí-lo, mas Touka decide não fazer isso, não querendo se tornar inimiga da bruxa. Eles avançam mais na área e encontram uma cabana com um caminho escondido dentro. Descendo para o subsolo, descobrem golems minerando e eventualmente chegam a uma porta que requer uma imensa quantidade de mana para abrir. Confiante em seu nível de mana, Touka consegue abrir a porta, enquanto isso, Kobato volta para os outros e Asagi fica feliz em vê-la. Ayaka também fica aliviada por Kobato estar segura. Hidiri revela que assassinos têm como alvo os estudantes e comenta que Ayaka teria ficado chateada se Kobato tivesse morrido. Mas ela acrescenta que isso teria tornado as coisas entediantes. De volta ao reino alienígena, Vicious recebe notícias de movimentos do exército do Imperador Demônio. Ela convoca os heróis para retornar, se perguntando se eles ficaram mais fortes após experimentar a perda. Tuka e seu grupo entram em um espaço completamente diferente atrás da porta, onde a bruxa do tabu, chamada Erika, aparece diante deles. Pouca percebe que esta é sua chance de decifrar o antigo pergaminho, pensando que está um passo mais perto de se vingar de Vicious. E é aí que termina o anime de hoje. Deixe-me saber nos comentários se você quer mais animes como este, confira os outros animes no canal, e nos vemos no próximo.